Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. O Flamengo corre 2 riscos permanecendo com o Wesley. O primeiro risco é ele ficar, voar, continuar voando e valer mais. Esse risco é o melhor risco do mundo. Existe um mundo dele se desvalorizar, porque nesses 6 meses ele não vai conseguir fazer muito e vai ficar mal, e aí as propostas vão acabar diminuindo. São 2 riscos que o Flamengo tem que estar disposto a correr. Só que se você for pensar, Renan, a venda do Wesley, caso aconteça agora, ela não é uma venda por uma questão de querer. É uma venda por questão de necessidade de fazer caixa. O Flamengo só precisa vender o Wesley porque precisa de caixa para fazer algumas outras contratações. Só que aí vem uma pergunta na minha cabeça. Será que vale a pena perder o seu lateral titular e o melhor lateral do futebol brasileiro hoje, com características que ainda tem muito a evoluir, sim, mas é um jogador que vive uma fase incrível. Será que vale a pena perder esse cara para ter dinheiro e ter que correr atrás de um outro jogador para essa função? Porque o Flamengo vai ter que ter uma contratação para o lateral direito caso venda o Wesley. Então, será que vale a pena perder ele nesses 6 próximos meses ou até mesmo nessa temporada inteira? Pura e simplesmente porque você precisa fazer caixa para que você consiga aí fazer outras contratações e levando em consideração que outras contratações vão estar inclusas, uma de lateral direito para necessidade. Eu faço essa pergunta porque, na minha opinião, caso essa notícia que o Vene Casagrande trouxe, que a ideia do Flamengo de segurar o Wesley até o meio do ano, caso essa notícia seja verdadeira e realmente aconteça, o Flamengo vai estar pensando única e exclusivamente no futebol, Renan. E eu não posso ir contra uma parada que eu tento pedir a todo instante. O que eu peço? Que o Flamengo seja profissional, que o futebol seja levado a sério, que o futebol seja levado como carro-chefe. E a manutenção do Wesley é a permanência de um futebol promissor dele e, consequentemente, quem tem a ganhar com isso é o Flamengo. Então, assim, cara, o Wesley continuar, para mim, seria uma baita de uma bola dentro do boto. Seria um golaço. Por quê? É um jogador que dificilmente a gente vai conseguir fazer uma boa reposição, dado ao histórico recente dele. Então, seria uma reposição difícil de acontecer. E você estaria dando um recado para o mundo que você não vai vender o cara simplesmente por qualquer valor, pô. Ou você vem aqui e tenta pagar o que é compatível com o que a gente imagina que o jogador vale, ou você não vai conseguir. Em contrapartida, Renan, tem o lado negativo da parada. Qual é o lado negativo? A vontade do atleta. Né? O Lucas acabou de falar disso, inclusive. E a vontade dele? Você não acha que se chegar um time pica querendo ele e ele não for de novo, como vai ficar a cabeça dele? Cara, a gente achou que a cabeça dele ia para os ares quando rejeitaram a proposta do Atalanta lá e ele não foi. O cara deu a volta por cima e jogou ainda melhor. A gente não pode tirar isso como uma verdade absoluta. De fato, isso pode prejudicar. Mas até então a gente só tem um recorte de um Wesley que melhorou depois que aconteceu isso. E aí entra a questão da vontade dele. Eu acho que o que tem que ser feito acima de tudo é a vontade do clube. Porque é o clube que detém os direitos do atleta. É óbvio que o Flamengo não vai querer frear e impedir com que o Wesley vá para a Europa. Isso não existe. O Flamengo também não vai se colocar no lugar de lobo mau da história para negar uma proposta que seja irrecusável. Só que, no âmbito esportivo, eu não sei se hoje essa proposta de 20 milhões de euros é tão boa para o Flamengo assim. Porque eu acho que o Flamengo estaria pensando somente no dinheiro. E o dinheiro não pode ser o fator decisivo dessa negociação. Não apenas. Você tem que pensar no seguinte, eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou perder o quê? Tem que ter os dois lados dessa balança.
E hoje, Renan, infelizmente, se você coloca o Wesley de um lado da balança e 20 milhões de euros do outro, a balança vai pesar mais para o lado do Wesley. Por quê? Porque hoje o retorno técnico que ele tem a oferecer para o Flamengo é muito maior do que esses 20 milhões de euros, que não vão ser pagos de uma única vez. Então o Flamengo ainda teria esse problema no fluxo do caixa. Então, por conta disso, caso a notícia de que ele vai permanecer, porque o Flamengo quer que ele fique até o Super Mundial para ser negociado depois, irmão, eu vou ficar muito feliz, porque é o que eu já queria que acontecesse. O Flamengo tentar segurar esse cara para conseguir dar tempo para o Boto se ambientar o Flamengo. Todo o departamento de scout já está trabalhando já com as ideias e necessidades, e aí sim, com mais tempo, a gente conseguir trazer um lateral para suprir a saída dele. Eu acho que é o melhor cenário possível, Renan. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, porque eu acho que as coisas vão ter sido feitas com muita paciência, muita calma. E assim, Renan, a hora do Wesley vai chegar, cara. Esse maluco vai ser negociado. Só que eu acho que não deveria ser negociado nesse momento. Eu acho que o momento certo é na janela do meio do ano. Até para ele, porque ele vai estar chegando para iniciar uma temporada na Europa e não caindo de paraquedas no meio dela. Então, para mim, é o melhor cenário para todo mundo, cara. Seria lindo se isso acontecesse. Eu tô bem... Cara, eu vou te falar, assim, só existe uma chance de desvalorizar, no meu entendimento, que é ele se lesionando. Porque, assim, a única maneira dele se lesionar é ele não jogar. Se ele não jogar, ele pode se lesionar. Se ele não jogar, ele pode se desvalorizar. Para ele não jogar no Flamengo, ele precisaria se lesionar. Ah, e por que ele se desvalorizaria por se lesionar? Porque ele vai ficar mais velho. Basicamente por isso. E dependendo do grau da lesão, ele pode ter dificuldade para retomar o futebol dele. E a Europa não vai contratar um jogador para, de repente, render 2 anos depois, 1 ano depois. Pode até contratar, mas vai querer pagar descontando esse período de recuperação do jogador. Então, assim, para mim, a única hipótese que tem é ele se lesionar, que para mim não é uma hipótese alta, porque ele já se demonstrou um jogador muito resistente, muito forte e não é um jogador que se lesiona facilmente. Eu lembro, no ano passado, de um lance que ele botou a mão na coxa, como metade do elenco do Flamengo fez aquilo, de, meter a mão na posterior. A gente falou, tá lesionado. Quando a gente foi descobrir, ele só teve uma cãibra. Se fosse um jogador mais frágil, de repente sairia dali com uma lesão perigosa. Ele é um jogador que é resistente. Eu não acho que ele se lesionaria, não. Mas é um risco que o Flamengo precisa sempre deixar mapeado. Se eu fosse jogador, sendo bem sincero, Cleiton, eu ia preferir agora. Porque eu ia preferir ter a oportunidade de me adaptar por 6 meses na Europa, para quando começar uma temporada do zero, eu já cumpri a minha adaptação cultural. A minha adaptação cultural já aconteceu, já me estabeleci, já trouxe a família que eu precisava trazer, já me adaptei à temperatura, alimentação, rotina, e aí quando começar a próxima temporada daqui a 6 meses, tudo isso eu já superei, porque acontece muito isso, né? Tem jogador que quando vai para a Europa não consegue se adaptar à cultura, não é nem se adaptar tanto ao futebol, não, é se adaptar mais à cultura, até porque eu acho que a adaptação ao futebol, acho que ele vai conseguir se adaptar rápido. Justamente porque ele é um jogador que fisicamente está preparado para encarar um ritmo de futebol como, por exemplo, uma Premier League da vida. De jogo veloz, tomada de decisão rápida, aceleração, enfim, tudo isso eu acho que ele vai conseguir entregar bem para o futebol europeu. Se ele fosse também para o futebol italiano, acho que ele também conseguiria entregar. Apesar dele não ser um exímio defensor, mas ele é um jogador muito resistente, muito colaborativo, e isso vai fazer com que ele seja importante também defensivamente, que no final das contas é a função primária dele, né, defender. Mas eu acho que o único risco que ele tem de se desvalorizar é não jogando, porque se ele jogar, ele vai chegar na seleção brasileira, vai ter horas de voo com a camisa da seleção, tendo horas de voo com a camisa da seleção, ele abre ainda mais portas, e a tendência é que ele valha mais. Por isso que eu falei, para mim, seria irrecusável uma venda no início desse ano com preço de meio de ano. E o preço de meio de ano vai considerar 6 meses de Wesley jogando pelo Flamengo, sendo importante e, consequentemente, chegando na seleção. Se chegar uma proposta dessa, tem que vender. E, para mim, uma proposta dessa é mais ou menos na casa de uns 25 milhões com algum adicional ali por meta batida.
Não acho que seja hoje racional a gente pensar que ele conseguiria ser facilmente vendido por 30 milhões de euros. Eu não acho isso racional. Por que eu não acho racional? Porque eu tô com a fotografia do Wesley de 2024, que é uma boa fotografia no final do ano. Pode ser que essa minha leitura irracional com relação a uma venda de 30 milhões, ela mude no meio do ano, caso ele continue no Flamengo, continue jogando bem, seja impactante para um time que já vai estar muito mais organizado, muito mais competitivo. A tendência é que tenha mais sucesso esportivo do que teve em 2024 e chegando numa seleção. Aí pode ser que daqui a 6 meses eu fale, não, cara, eu acho que tem que vender ele por 35 e não por 25, chegando em 27. Mas como a gente não tem como prever o futuro, eu acho que hoje uma venda de 25 milhões com algum adicional ali por uma meta batida exequível, eu acho que seria uma venda boa já. Eu acho que seria uma venda que daria para classificar como irrecusável, sim. E aí o Flamengo já no início do ano tenta encontrar um jogador para aquela função, que vai substituir o Wesley, não sei se vai ser tão fácil. Barato eu sei que não seria. Fácil também certamente não seria. Mas contratar algum outro jogador que consiga suprir ali a nossa necessidade. Não vai conseguir entregar o futebol que o Wesley entregou no ano passado, muito provavelmente, porque se esse cara conseguisse entregar esse futebol, ele já estaria na Europa, e se estivesse na Europa, ele não voltaria para o Brasil. Mas vai conseguir ser útil para a gente. Então, assim, 25, quase 27 eu venderia agora.